Em relação a fertilizante, o alimento para a orquídea, com o que eu devo me preocupar? Eu devo dar o fertilizante para a planta? Como é que Quando você recebe a planta, ela floriu. Certo. Ela gastou toda a energia dela na flor. Certo. Nesse período você não tem necessidade de adubar a planta. 30 dias após a floração, a planta deu tudo de si para emitir a flor, ela tem que ter um resguardo, que seria assim, né? E aí você começaria com a adubação adequada para a orquídea. Né? Nós vamos indicar os produtos, tudo, que porventura venha tudo. Sem excesso, de acordo, sempre respeitar aquele do rótulo do produto, a recomendação do fabricante ou de um técnico que venha te orientar tudo direitinho, porque a orquídea, ela tem um ditado que fala, ela morre por excesso de cuidado do que falta de cuidado. Né? Se você é uma planta rústica, é uma planta muito rústica, ela é uma planta que tem a capacidade de adaptação muito grande. Né? Se você ficar cuidando demais, muda todo dia de lugar, aquele negócio tudo, você pode prejudicar. Então, às vezes as pessoas falam assim, a orquídea é muito difícil de cultivar. Pelo contrário, você tem que descobrir aquele local adequado, respeitando a luminosidade, ventilação, né? E água, tudo, e adubação, você vai fazer aquela planta sua florir. Principalmente a água que não pode ficar no pezinho da planta. Lembra daquele ditado, a orquídea não gosta de dormir com o pé molhado. Legal. Né? Um erro muito comum que a gente vê é depois que o substrato, a planta vai soltando raiz por fora, já está na hora até de transplantar, a pessoa normalmente compra terra e planta. Aí condenou a morte aquela orquídea. Aquela orquídea, o que vai a terra vai atrair, Haroldo? Como ela é uma planta epífita, que ela usa o tronco da árvore, quando ela está no tronco da árvore, um jeito de você aprender a cultivar bem é você na natureza observar a planta. As raízes ficam todas aéreas, né? E a planta, inclusive, ela faz, naquela parte verde da raiz da planta, ela faz fotossíntese. Ela precisa de ventilação, ela precisa de respirar. É dali que ela vai captar nutrientes, né? Se ela está na natureza plantada numa árvore, tem o vento que traz partículas, né? Tem inseto que morre ali, tudo, e a planta alimenta daquilo. Se ela ficar com terra, tudo, vai atrair fungo e outras pragas. Não vai ter oxigenação. Não vai ter oxigenação, vai apodrecer. O que a acontece muito com o Phalaenopsis é isso. Essas esponjas florais, a planta fica dentro de um arranjo igual esse, com muito substrato, com muita umidade. Quando você tira a planta, nós vamos depois mostrar na prática, as raízes estão todas podres. E ali é a porta para bactéria e fungos. É muito importante pegar o substrato só para pessoa conhecer o tamanho das partículas, né, dele. Olha para você ver o tamanho. Então são partículas bem grosseiras, né? Tentando imitar, vai ter muito poro, muito ar para as raízes conseguir desenvolver, né? Então esse substrato é o principal e o básico para você cultivar. E ele então não é completar com terra, não é para outro material. É com o substrato. Já tá pronto aqui. Aquilo que eu falei, se observando naquele substrato que a orquídea já vem plantada, ela já está num substrato parecido. Esse substrato é excelente. Ele tem pedaços de carvão, de fibra de coco, tudo, casca de pinos. Então o que ele faz? Ele vai oxigenar as raízes da planta, né? E evitar o a planta, o pessoal pergunta assim, mas ela vai tirar nutriente do substrato? Não, ela vai usar o substrato para fixar as raízes. Muito bacana. Ela vai simplesmente, o substrato é para ela fixar a raiz. Esse nutriente que ela venha porventura necessitar seria através da adubação química ou orgânica, né? Na natureza tem aquilo que eu falei, se a planta está na natureza, ali ela está em equilíbrio. Isso. Tem a água da chuva que tem todos os sais, né? É a melhor água que existe, né? Tem o restinho de partícula que vem no ar, tudo. Insetos que morrem ali, partículas de folhas que caem ali, entram em decomposição e aquilo vai mineralizar e a planta vai absorver, né? E quando você planta ela num vaso, você tirou ela do ambiente natural dela. O que ela precisa? Você precisa de repor aquilo com nutrientes. E é onde que entra a parte fertilizante.